Mas as novas tendências de ensino e de aprendizado e a maneira como as novas gerações aparecem necessitam de uma outra forma de transmissão de conhecimento. E essa transmissão de conhecimento ela não é mais linear. Não é mais um texto estático numa página escrita em que você lê de cima para baixo, da esquerda para a direita e você tem a opinião do autor sobre aquele assunto. Isso ficou para trás. Não a pessoa pode querer se agarrar, se amarrar com aquilo. Ótimo, legal. Mas hoje em dia o que você vai ver é o que? É um material multimediático. Então numa página você vai ter vídeo, você vai ter link, você vai ter áudio, você vai ter acesso a uma opinião divergente. Blog, sabe, falando do capítulo. Uma coisa que eu adoro mostrar para os meus alunos é assim, cara, toma cuidado com quem dita regra. Quem dita regra normalmente vai ter algum problema. E às vezes quem dita regra é um cara muito bom. É um artista renomado, um artista muito famoso, que não faz dele, muitas vezes, um bom educador. Claro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, e eu gosto muito de mostrar isso para os alunos. Né? Vou ensinar posição na bateria. Olha, legal, não sei o que, ó, posição aqui, eu recomendo isso, por conta do seu corpo, da sua biometria assim, assado. Ó, se você fizer assim, vai dar certo. E aí eu adoro chegar e mostrar alguma coisa que dá certo e vai contra tudo aquilo que eu falei pro meu aluno. Claro. Então, ó, vamos ver o Nico McBride do Iron Maiden aqui, ó. Tudo que eu falei pra você, ele faz errado. E ele toca demais, não é? É a mesma coisa que você pegar um violonista. Ah, a posição aqui, você tem que fazer não sei o quê. Aí, de repente, você pega o seu Chico aqui do interior de Sabaúna, que toca viola aqui, e o cara tira um som inimaginável. Cara, no final, o que importa é aquele som. Como soa. Como soa. Não é? Você pega aqueles caras viola, aquela charanga, aquelas violas de coxo lá que usa no Pantanal, no norte da Argentina, na Bolívia, ali no Paraguai, né? O charango. O charango. Cara, eu fiz uma... Quando eu era do núcleo de percussão contemporânea da Fundação de Arte São Caetano, nós fizemos a Missa Crioula, do Ramírez, né? Um argentino também. E ela é uma missa... Todos os movimentos da missa baseados nos ritmos, né? E nos instrumentos daquela região. Pra gente foi um desafio muito louco. Claro. Porque é outra existência, né? E na época uma coisa que nos ajudou muito foi isso. Nós pudemos chegar e pegar um cara que tocava charanga lá no Paraguai e chamar o cara em vídeo e ele mostrar determinadas particularidades para nós. Olha, quando você for fazer isso, presta atenção naquilo. O ritmo assim, ó, esse ritmo em 6, ele não é bem lá em 6, ele tem né? Ele tem ele tem um swing diferente, ele acelera, mas ele retarda dentro do próprio compasso, meio que nem o maracatu aqui no Brasil. Então, isso eu acho fantástico dessa tecnologia. Imagina se o cara é travado, não pode falar de alguma coisa e fica ali preso a um livro que vai ter uma opinião, muitas vezes, que é uma opinião arcaica, que é uma opinião antiquada. Nem esse livro que eu falei para você que eu li agora, do Pigafetta, é 1521. Cara, ele tem a linguagem, as explicações, os valores, os sentimentos daquela época. Tanto que o livro ele tem das 150 páginas, 50 páginas o tradutor e a editora fizeram uma adaptação para explicar o contexto da época, para você não interpretar aquilo literalmente, né? Senão vai ficar uma loucura. Então, o que eu acho um grande barato da tecnologia é isso. E eu acho que a pessoa que trabalha com música hoje, ela acaba sendo, não é que ela acaba sendo obrigada a ir para esse lado, ela acaba sendo empurrada para esse lado. Porque por aí, que nem no seu caso, violonista, está fora do seu país, o teu público é, que nem você estava falando agora, a pessoa que vai escutar esse nosso podcast é majoritariamente lá da Argentina, do Uruguai, do Chile, não é? Não, mas você está a 2.000 quilômetros dele. Você não vai fazer um recital, um concerto no teatro lá em Montevidéu. Você está aqui. E você está usando esse meio para se comunicar com eles lá. Ou seja, você cortou essa distância toda. Só que para isso, você teve que aprender a usar um microfone, você teve que aprender a usar um sistema de gravação digital,
você teve que aprender a editar, você teve que aprender a mixar, você teve que aprender a usar um equalizador dentro da sua DAW de gravação. Ó, minha voz aqui tá sibilando nesse agudo, e se eu mexer nessa frequência aqui, eu vou melhorar isso? Eu vou equilibrar isso? E se eu quiser colocar uma música de fundo? Cara, tudo isso é conhecimento. Daqui a pouco você vai fazer sei lá, uma apostila de bateria, não sei o quê, de violão, não sei o quê. Mas e se eu quiser colocar um vídeo dentro desse livro, um vídeo meu? Cara, é uma nova coisa que você vai ter que aprender. Claro. E eu vejo muito hoje em dia o pessoal que tem muita restrição a isso. Sim. Ou, por exemplo, a pessoa se conforma e usa o material que tem, e você usar o material que tem é sempre muito arriscado. Porque se você usa o material que tem, você se furta a dar a tua visão sobre aquele assunto. E a grande magia que a tecnologia nos dá, que você falou agora há pouco, é você poder ter a sua voz. Seja ela sobre o que for. Então, você vai contribuir de uma forma que nenhum outro vai contribuir. Às vezes você vai mostrar a posição de um acorde, a posição de algum acorde, que ninguém nunca pensou. E que vai fazer uma diferença enorme na vida de alguém. Né? Então, isso eu acho sensacional. Essa democratização. Só que a pessoa tem que ter essa boa vontade, claro, essa iniciativa e tirar esse tempo da vida dele para olhar isso. Exatamente. Né? E uma coisa que eu queria refletir aqui no nosso papo, que tem muito a ver com tudo que você está falando agora, que é o fato de a gente realmente pode aprender. Porque o que acontece? Quando eu comecei, na pandemia eu comecei, e não foi um projeto pandêmico, na real. Sim. Pareceu. Ou talvez a pandemia acabou empurrando um pouquinho, mas já tinha pensado antes, porque eu quando eu comecei a estudar música em Misiones, Argentina. E eu depois fui para Buenos Aires. E tinha pessoas de Oberá, Misiones, na amada cidade de lá, que eu morei, que queriam estudar comigo. E aí comecei a pensar em coisas remotas. Aulas online, vídeos, coisas assim. E também do começar a fazer conteúdo no meu canal, porque eu sempre gostei de falar opinião, de ensinar e de compartilhar o conhecimento. Por quê? Porque eu tive muita sorte na minha vida de ter grandíssimos, e ainda tenho grandíssimos, e vou ter mestres que me ensinaram tudo, e muitas vezes de graça. Então eu sinto com a obrigação de pegar e passar a mão. Então eu por isso também essas coisas que eu faço. Mas o que aconteceu? Na pandemia comecei com os tutoriais. Há um ano que estão os tutoriais, mais de um ano e meio vai ser. Não, acho que mais de um ano e meio. E o podcast uns meses atrás, né? Mas com os tutoriais aconteceram muitas coisas, muitas reflexões novas, além de muito aprendizado novo. Mas teve uma coisa que foi muito grande, de virada de chave, de cara, você pode aprender. Sim. Por quê? Porque o músico, no geral, e eu falo porque a maioria dos músicos que eu conheço de lá, que tem minha idade, falam a mesma coisa. Não, saiu para tecnologia, como a gente fala lá, somos de madeira, ou sou um queijo, somos ruim. Mas claro que você é ruim. Do mesmo jeito que você é ruim para jogar tênis, porque nunca na sua vida pegou uma raquete e tentou bater numa pelota. É a mesma coisa. E eu sempre falo, e você como que se autoconvence? Eu sou de madeira, eu não sou bom. Eu não sei, eu não vou aprender nunca a fazer isso. Até que de repente comecei a tentar, eu quero fazer isso. O que eu preciso aprender? Primeiramente, editar vídeo. Tá, vou pegar qual programa, E o bom que tem agora é que a gente mais ainda pode aprender de tudo, porque tá tudo na internet. Tutorial de como coçar as costas, você vai encontrar. Como coçar as costas de um jeito que não te machuque. Você vai achar. Alguém já pensou nisso e colocou no YouTube. Ou em qualquer plataforma. Então, eu comecei assim, tutoriais de como exportar o vídeo, como importar o conteúdo, como fazer um título, tudo assim. E eu não perdi tempo, que é outra coisa que a gente tem que trabalhar com o nosso ego, eu acho, de ser muito inteligente. Você não tem que querer, eu acho, se tem pouco tempo, a vida não tem muito tempo, de
tentar descobrir o fogo. Se já está descoberto, pesquisa. Como fazer aquilo? Vou lá e pesquiso. Não vou tentar para alimentar meu ego. Eu vou encontrar sozinho, vou achar o jeito. Não, pesquisa. Como fazer aquilo? Você ahorra muito tempo. Cada pessoa... Depois que comecei a fazer os vídeos, muitas pessoas vieram a perguntar: o que você usa? Como você faz? Muitos músicos, amigo. E eu dou sempre essa dica: cara, não perca tempo. Vai lá e pesquisa como ligar o computador. Pesquisa isso e você vai ahorrar muito tempo da vida.